Irmãos, boa noite. Estou muito contente de continuar aqui, estudando a Palavra de Deus, aprendendo um pouco mais do Evangelho de Cristo. 2020, como um novo ano, esperamos que Deus nos ajude, nos abençoe. E talvez eu queria começar, refletindo um pouco sobre a relação das cartas, né? As cartas é, de certa forma, o meio de comunicação mais antigo do mundo. A gente sabe que ela foi iniciada pelos egípcios, onde havia recados escritos e mensageiros enviavam e traziam e puxavam. Depois houve também uma grande evolução do sistema de cartas através do povo romano, através da sua Pax, onde evoluiu de certa forma. No Brasil também não foi diferente. As primeiras cartas foram escritas assim que os portugueses chegaram. Uma carta famosa é a de Pero Vaz de Caminha, a principal carta onde ele escreve ao rei de Portugal, Dom Manuel, dizendo: olha, chegamos numa terra nova, chegamos no Brasil. Por aí, continuamos ao longo dos tempos. Freud escrevia cartas, Franz Kafka e Darwin escrevia cartas, todas elas muito lidas, todas elas muito representadas. No último século a gente teve algumas cartas da Segunda Guerra Mundial. Então entramos de fato na era eletrônica, onde pessoas escrevem cartas, agora não mais cartas, mas e-mails, que são cartas eletrônicas, e ganha uma proporção, isso, de uma maneira jamais vista, onde, como a última versão diz que em 2019 foram escritas ou foram enviados mais de 293 bilhões de e-mails por dia. É algo que a gente não consegue imaginar. É algo que a gente não consegue prever. Mas no meio de tanto ruído lá fora, no meio de tanta coisa que a gente recebe e envia, recebemos e-mails de tanta coisa, recebemos cartas de tanta coisa, mala direta e por assim vai, existe uma carta na Bíblia, existe uma carta que é um verdadeiro tesouro. Ela foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, a gente vai estudar ela um pouco hoje, e a carta de 1 João. Eu quero que nós deixemos de lado tudo que a humanidade escreveu durante todos esses anos e tenhamos em mãos, então, uma carta curta, pequena, de poucos capítulos, onde Deus falou ao seu povo. Onde um presbítero, zeloso por sua igreja, zeloso pela saúde das suas ovelhas, decidiu então escrever uma carta, decidiu mostrar algo para nós. Essa carta, graças a Deus, ela permanece até hoje. É um milagre, é algo divino. E nós temos então a carta de 1 João, onde nós podemos aprender um pouco mais. E a carta, o subtítulo que eu daria para essa mensagem é 1 João, uma carta para hoje. Que apesar dela ter sido escrita há tanto tempo atrás, ela ainda é atual, ela ainda é útil para a minha vida, ela é útil para a sua vida. É isso que nós pretendemos estudar e aprender um pouco mais com o apóstolo João. Há um livro, meu pai tinha um livro chamado Cartas para Hoje, que é basicamente as cartas do Novo Testamento de uma maneira parafraseada, numa linguagem mais moderna, numa linguagem de fácil leitura. Pois bem, 1 João é uma carta para hoje. É uma carta para mim e para você. Mas antes da gente entrar de fato no texto, vamos tentar fazer um breve panorama. Quem era o autor dessa carta? Está claro para nós que o autor dessa carta era João. Quem era então João? Descobrimos que João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador. Isso está lá em Mateus 4, onde Jesus chama Pedro e o seu irmão André e também chama Tiago e João. João, então, ele ganha um nome junto com seu irmão, um apelido, Boanerges, que significa filhos do trovão. Olha só, para alguém te chamar de filho do trovão, você provavelmente não é uma pessoa calma. Apesar de João ser conhecido como o apóstolo do amor. Vamos entender o porquê disso. Então, quando a gente percebe, então, filhos do trovão, isso tem a ver muito com o temperamento de João. Algo que, um estalar de dedos, quer destruir o mundo. Talvez, na nossa cultura hoje, seria como Thanos faz com os Vingadores, né? Violento, intempestivo, um trovão.
E a gente percebe isso numa das passagens da Bíblia, em Lucas 9, quando eles estão por Samaria, e que os samaritanos recusam a mensagem do Messias. Ele fala: Senhor, você quer que nós então enviemos fogo do céu e destrua todos eles? Para imaginarmos então como que era a fúria, o temperamento de João. João também fazia parte de um pequeno grupo seleto de apóstolos que, junto com Pedro e Tiago, participaram de algumas questões, de algumas situações onde os outros não participaram, como a ressurreição da filha de Jairo. Somente Jesus, Pedro, Tiago, João e o próprio Jairo entraram no aposento onde a filha estava morta. Somente João, junto com os outros, também participaram da transfiguração no monte. Somente João, junto com os outros, esteve no Getsêmani um pouco mais além do que os outros discípulos. Então a gente pode perceber que João, ele não é qualquer pessoa. João, ele tem de fato um convívio muito importante com Cristo. É importante sabermos disso porque, à medida que lermos a Bíblia, haverá testemunhos dizendo: olha, nós tocamos, nós vimos, nós sentimos, nós contemplamos. E se não foi alguém que contemplou, que viveu, que andou com Jesus Cristo, talvez esse testemunho não tenha tanto valor. Mas João, ele de fato viveu com Jesus Cristo. Foram 3 anos intensos para João. E foi de fato o único discípulo que assistiu à crucificação e que recebeu a missão de cuidar de Maria. Isso está previsto lá em João 19, um texto emocionante. João escreveu o seu evangelho e a gente percebe que é um evangelho muito diferente dos outros. Enquanto os 3 foca na ação, foca nos milagres, foca na forma como Jesus trata os fariseus, o povo, dá os sermões, em João a gente percebe algo um pouco mais devagar, um pouco mais contemplativo, e percebe então que o seu evangelho é um pouco diferente dos demais. João escreveu o evangelho escreveu as outras epístolas, 2ª e 3ª João, e o único livro de profecia do Novo Testamento, Apocalipse. Por que eu digo isso? Porque se a gente começar a carta, diferente de todas as cartas de Paulo, de Pedro e de alguns outros, não há Paulo, apóstolo de Cristo. Veja o capítulo 1 de João. Vê se você consegue encontrar alguma saudação. Paulo envia a carta aos Coríntios, envia a carta aos Efésios, aos Tessalonicenses. Mas aqui não há uma inscrição dizendo que João escreveu a carta para alguém. Historicamente, no entanto, é reconhecido pelos pais da igreja, por toda a história da igreja, como João sendo o autor dessa carta. E mais importante, há uma certa semelhança em termos, em formas de se escrever, que não dá para deixar imperceptível. Está muito claro, foi João quem escreveu essa carta. Veja, eu separei 2 textos onde a gente pode perceber como João escreveu essa epístola. Primeiro, filho unigênito. Onde a gente percebe logo quando a gente é convertido o termo filho unigênito? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Sabemos de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está na nossa mente. Olha o que diz 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito. Interessante, não? Mas ele usa a expressão vencer o mundo. Quem não se lembra da oração de Jesus Cristo, logo antes da sua crucificação, que ele dizia: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." E olha só o que João diz nessa epístola que estudaremos. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu poderia citar outras coisas que mostram que João escreveu esse livro. Mas então fiquemos só nesse ponto. Está claro para nós, cristãos, que João escreveu esse livro. Há várias semelhanças. Agora, tudo bem, João escreveu esse livro. Quando foi que essa escrita aconteceu? Foi logo após a ressurreição de Cristo? Foi quando Atos estava sendo construído? Ou não? Foi logo perto do fim, perto de Apocalipse? A gente descobre, pelos estudos,
que a data aproximada da escrita de 1 João foi lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Pelos seguintes motivos, e aqui eu quero ser muito breve. Primeiro, João não comenta sobre a destruição de Jerusalém que ocorreu lá perto dos anos 70. Isso demonstra que talvez essa informação já fosse conhecida por todos. Não haveria então a necessidade de reforçar que a cidade santa, Jerusalém, foi destruída. Segundo, João também não comenta nada sobre uma perseguição muito ferrenha que aconteceria, inclusive com ele, do imperador Domiciliano, dando a entender que ela ainda não havia acontecido. Então, se a gente tem dois extremos do que pode ter acontecido, existe uma janela ali. Então, os historiadores acreditam que isso ocorreu então no final dos anos 80 e início dos anos 90, vamos supor que seja ano 85. Por que então, Silas, eu preciso saber da data? Tanto faz para mim. Importa muito. Porque enquanto a gente, quando lia Jonas, a gente percebia que era um texto antigo, que era um texto histórico, que revelava uma passagem, a gente aprendia lições com ela, aprendia lições com aquele profeta que fugiu. Em João, ele está escrevendo para uma igreja. E detalhe, foram uma das últimas cartas a entrar no cânon bíblico. O ano 85, e chegando perto do Apocalipse, foram as últimas palavras que Deus revelou aos seus fiéis. Por isso, ganha muito mais força. Porque Deus, então, quando ele quer dizer as suas últimas palavras, ele decide canonizar a epístola de 1 João. Irmãos, essa carta é importante. Apesar de curta, apesar de singela, simples, se a gente for analisar, ela não tem traços de discursos eloquentes como havia nas cartas de Paulo, mas ela traz valores e verdades importantes para a vida. Quem então era o público-alvo? Esse é um outro ponto. Porque João escreveu há 2000 anos atrás, não foi pensando em mim que ele escreveu. Quem que ele pensava ao escrever essa carta? Ele escrevia principalmente para as igrejas da Ásia, mas talvez especificamente para a igreja de Éfeso. Porque ele estava em Éfeso, ele vivia naquela região e ele tinha intimidade com aquele povo. Veja, ele diz em vários textos, meus filhinhos amados, eles saíram do nosso meio, indicando que ele estava presente com os outros. E não algo como Paulo falava, olha, eles estavam no meio de vocês, ou expulsem tal pessoa do meio de vocês. Ele traz algo para muito próximo. E ele também sabia que aqueles cristãos, aquelas pessoas que receberiam a verdade bíblica, já tinha uma base bíblica desde o princípio. Se então Jesus Cristo ele ressuscitou lá perto do ano 30, 35, e a carta foi escrita no ano 85, já se passaram 50 anos desde que Jesus saiu. Provavelmente pessoas não estão mais tendo uma evidência viva de que Jesus Cristo havia existido. Eram somente relatos e não pessoas que vivenciaram aquilo. Mas então João vai trabalhar toda essa carta para mostrar o porquê nós devemos confiar em Cristo. Sabendo então quando ele escreveu, quem escreveu e para quem ele escreveu, eu queria talvez trabalhar a questão dos objetivos. Qual era o propósito de João? Antes, vamos entender qual era o propósito do Evangelho de João. Porque se é o mesmo autor, ele está querendo aproximar as duas coisas. Primeiro, o Evangelho de João ele queria mostrar, ele é muito diferente dos outros demais, ele mostra 7 sinais que Jesus Cristo fez, ele mostra 7 eu sou que Cristo disse. Isso era um termo da divindade, né? Eu sou, era um tetragrama hebreu. Então, quando João mostra esse evangelho, ele quis dizer que estas coisas foram escritas para que vocês, eu e o leitor daquela época, creia que Jesus Cristo é o Senhor e crendo tenham vida em seu nome. A princípio, esse é o objetivo de João. Mas quando a gente começa a ler a epístola de 1 João, a gente consegue perceber que ele vai deixando várias dicas de qual era o propósito dele para essa epístola. No capítulo 1, versículo 3, ele diz: proclamamos porque vimos
proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, um dos objetivos de João era que aqueles irmãos, nós tenhamos comunhão. O segundo ponto, ele diz, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. 1 João 2:1. E talvez o principal objetivo, que eu queria fazer um paralelo com o Evangelho de João, ele diz, eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Alguém aqui não crê em Deus? Porque se não crê, essa carta não é para você. Ele deixa muito claro, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então aqui é uma carta muito mais evidente de confirmação da Bíblia, é muito mais evidente de confirmação do testemunho do Evangelho e do seu Espírito. A gente vai perceber como ele demonstra esse propósito ao longo da Bíblia. Mas, tudo bem, Silas, a gente entendeu qual é o propósito dele, mas o que ocorria ao redor para que ele fala, no outro slide, dizia, olha, eles saíram do nosso meio. Estava acontecendo alguma briga, alguma contenda? Será que alguém estava pecando para ele ter que escrever que 9? Para que não pecassem? Pois o contexto daquela igreja, no aspecto grego, demonstrava que havia, de várias formas, heresias invadindo, entrando cada vez mais no seio da igreja. E o apóstolo João, sabendo da responsabilidade que ele tinha, ele decide então escrever essa carta para proteger. É uma carta de defesa, uma carta de combate aos falsos profetas. Existia naquela época seitas que hoje a gente pode chamar de gnosticismo, mas basicamente eles entendiam que havia uma espécie de sabedoria oculta que somente alguns iniciados poderiam compreender verdades bíblicas ou compreender qual era a verdadeira vontade de Deus. Então, as pessoas que liam a Bíblia e que não tivessem dentro dessa seita, dentro desse grupo de elite, não poderiam, então, de fato, perceber o que o Espírito dizia. Esse gnosticismo, ele é muito evidente no primeiro, no segundo, no terceiro século, e ele vai minando a igreja de tal forma que a gente percebe Paulo escrevendo contra, a gente percebe Pedro escrevendo contra, e a gente percebe, então, João escrevendo contra. Um dos pontos desse gnosticismo era uma teoria chamada docetismo. Ela é derivada de um dualismo grego que dizia, olha, tudo que é material é ruim, tudo que é espiritual é bom. Então, a pessoa tinha isso no contexto grego daquela época. Os filósofos diziam dessa forma, olha, material é ruim, espiritual é bom. Ao ponto de eles questionarem a criação como sendo algo feito por um Deus divino, por um Deus soberano, e ao ponto deles questionarem a principal evidência de que Cristo esteve entre nós, a sua humanidade. Ele fala, olha, na verdade não era Jesus Cristo quem estava ali, era alguém que se parecia com Jesus. Alguns diziam isso, o docetismo dizia isso. É uma espécie de holograma. Quem assistiu os últimos Star Wars percebeu o Luke Skywalker como holograma. De fato, eles acreditavam dessa forma. Enquanto que alguns gnosticistas diziam, olha, na verdade, não foi um Deus que morreu. Não foi Jesus, o Cristo, que morreu. Durante o batismo de Jesus Cristo por João Batista, o Espírito entrou através de uma pomba e logo antes da sua crucificação, aquele Espírito saiu. Então quem morreu lá foi Jesus, não exatamente o Deus. Deus não pode morrer. Pois bem, então João está enfrentando todos esses problemas naquela igreja, está enfrentando todos os problemas naquelas comunidades que a gente percebeu em torno de Éfeso, da Ásia Menor. E ele então decide escrever essa carta para proteger os irmãos de 3 problemas. Eu vou citar, talvez, 3 princípios ou 3 principais temas que essa carta aborda. Ela tenta trabalhar com aquele leitor, e nós poderemos aprender cada vez mais como João tenta mostrar que a encarnação de Jesus Cristo era verdadeira. Quando a gente lê o livro a epístola de 1 João, isso vai ficando cada vez mais evidente. Olha o que diz em 1 João,
capítulo 1, versículo 1. É o primeiro texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João, de certa forma, aqui ele está sendo exagerado e redundante, porque eu só consigo ver com os meus olhos. Somente a minha mão apalpa. Mas isso ele quer provar que ele estava lá, que ele viu, que era real aquela experiência que ele teve. O evangelho não é algo contado, como os fariseus queriam fazer com aqueles soldados romanos. Conta aí que roubaram. Não, o evangelho não foi uma história que associaram. Não, pessoas viram, pessoas tocaram, pessoas sentiram. É interessante a sequência dos verbos que João usa aqui. Ele diz, olha, os nossos ouvidos ouviram, ou o que ouvimos. Depois ele vai trabalhar com os olhos, o que vimos. Depois o que contemplamos. Então, eu não só estou ouvindo, não só estou vendo, mas eu estou meditando, estou contemplando aquela situação. E por fim eu estou tocando, que nos faz lembrar de Tomé, tocando nas feridas de Cristo. Pessoas tocaram o Mestre antes da ressurreição, antes de sua morte e após a sua ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo de fato existiu. Nós cantamos aqui, no Alvo Mais que a Neve, sobre a coroa de espinho que Jesus Cristo tocou, que Jesus Cristo teve que usar, que ele teve que sentir as dores. Ele continua dizendo, olha, a encarnação de Cristo é um fato verdadeiro. Em 1 João capítulo 2, versículos 2 e 3, capítulo 4, versículos 2 e 3 diz, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Que João é tão gostoso de ler. João, ele é até apropriado para neófitos, para pessoas que estão iniciando na fé, que ele é muito claro. Ele fala, olha, diferente de talvez Romanos ou qualquer outra epístola paulina, ele fala, olha, quem diz que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quem não diz, não é de Deus. É muito simples a comparação que João faz. Isso em todo o livro, toda a epístola, ele fala dessa forma. Interessante que ele cita espírito. Porque aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles falsos mestres, diziam que o Espírito revelou a ele que Jesus Cristo não era carne. Ele deixa muito claro, olha, todo espírito que diz que Cristo não vem em carne não é de Deus. A gente pode perceber talvez uma comparação com Gálatas 1, não está projetado? Gálatas 1, versículo 6. Olha o que Paulo diz a respeito daqueles irmãos de Gálatas. Eu vou ler a partir da metade do verso 7. Gálatas 1, 7 em diante. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que sejam amaldiçoados. João aqui ele está em harmonia com Paulo, que de fato é o Espírito Santo que rege todos eles, dizendo a mesma coisa. Olha, não creia em falsos evangelhos. Isso não vem de Deus. Mais do que isso, você deve amaldiçoá-los. Paulo também disse isso. A humanidade de Cristo é algo que o Novo Testamento todo é revelado. Olha o que diz em 1 Timóteo 3,16. Deus foi manifestado em corpo. Ele estava ensinando Timóteo e ele falava, olha, o contexto mostra os deveres de um presbítero. Ele fala, Deus foi manifestado em corpo. Não houve um holograma, não era um espírito, um Gasparzinho, um vulto. Era Deus, era um homem ali. Pedro também diz isso, 1 Pedro 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, afinal, se Cristo não sofreu, do que adianta nós celebrarmos a sua carne e o seu sangue? Qual é o sacrifício? Qual é o objetivo do sacrifício de que alguém fez isso? Não, Cristo, o Deus homem, morreu, sofreu corporalmente. Está lá em 1 Pedro 4:1.
Essa é uma verdade que Deus vai revelando, que João vai revelando através de toda a sua carta. Ele vai entrelaçando isso. Ponto 2, ou o segundo principal tema abordado. O amor ao próximo. Isso é algo tão forte na carta de João, é tão evidente, que as crianças cantam, né? Eu me lembro que na minha época, na minha infância, a gente cantava 1 João 4, 7, 8. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Crianças hoje cantam como bebês dizendo, Deus é amor. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. E a epístola de João, ela é recheada de Deus é amor. Ou melhor, mais do que você reconhecer que Deus é amor, de fato Deus é amor, você deve amar o seu próximo. Você deve demonstrar esse amor ao próximo, ao irmão. Olha o que diz em 1 João 2,9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Novamente, João gosta de falar, olha, se você diz uma coisa, mas acontece outra coisa, você não diz, essa coisa não é verdadeira. Olha o que diz 1 João 4,7. Eu acabei de ler. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, só é possível amar alguém, só é possível amar ao próximo, se você está em harmonia com Deus. Pois o amor procede de Deus. Importante isso. A gente sempre escuta, Deus é amor. Deus é amor, vamos amar. No mundo fala isso, né? Love wins. Mas aqui deixa muito claro, o amor procede de Deus. Será que aquelas pessoas no mundo estão amando como Deus ama? Acredito que não. João vai demonstrar isso através de toda a sua carta. Olha o que diz, não, é um texto que não está projetado, mas 1 João 4,20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só, é muito claro. Ele vai nos dando ferramentas para podermos amar ao próximo, para podermos identificar quem de fato é um servo de Deus, quem de fato não é. Olha, se você não consegue demonstrar amor por aquilo que você pode ouvir, ver, contemplar e até tocar, você então não pode demonstrar amor a quem você não pode ver. João é tão simples, eu fico até... Como que eu posso explicar isso? Está mais que explicado. Se você afirma que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Então a gente fala assim, não, eu amo a Deus, mas o meu vizinho, ele lá, eu aqui. O meu parente, ele lá, eu aqui. Ainda mais agora, depois das eleições, né? Fica todo mundo em polvorosa, fica todo mundo aflito. Não, irmãos. Nós devemos amar o próximo. O amor a Deus deve ser refletido com o amor ao outro. O amor a Deus deve ser refletido como alguém que ama o seu próximo, que ama o seu irmão. Olha só, 1 João continua dizendo, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João 3,23. Agora ele juntou duas coisas. Ele diz, creiamos no nome de Jesus Cristo e amemos uns aos outros. As duas principais abordagens do livro aqui junto. Paulo vai continuar falando isso. Ele diz, olha, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada disso terei. Não é só João que fala isso, que o amor deve ser refletido para o próximo. Paulo fala isso, Pedro fala isso e tantos outros falam isso. O próprio mestre, nos seus sermões, diziam isso. É interessante porque em Mateus 25, quando Jesus está dizendo da sua segunda vinda, que ele vai julgar as nações, ele fala para os que estão à sua direita, né?
venham, porque quando eu tinha fome vocês me deste de comer, quando eu tinha sede vocês me deste de beber. E eles dirão, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Toda vez que você alimentava e ajudava o próximo, ou aqueles pequeninos, você fazia isso comigo. Enquanto que outros, à sua esquerda, dizia, olha, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Porque quando eu tive fome, e ele repete tudo isso e eles falam, não, jamais, eu nunca faria isso contra o Senhor. Ele diz, olha, toda vez que você negou para mim, toda vez que você negou alimentos, água e qualquer coisa, você estava negando também para mim. Toda vez que você negava para aqueles pequeninos, você negava para mim. Terceiro ponto, a obediência a Deus. João vai tratar isso de uma maneira muito evidente, muito clara, sobre eu amo a Deus, mas se eu não vivo conforme Deus quer que eu viva, talvez eu não ame tanto a Deus assim. Olha só, o que ele diz em 1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja, eu posso dizer que eu sou crente, lá no meu trabalho, lá na minha família, com os meus amigos. Mas se eu não vivo como um crente deve viver, eu estou mentindo e não pratico a verdade. João fala muito essa palavra. Olha, quem diz isso e não faz aquilo está mentindo, mentindo, mentindo. Aquelas pessoas, naquele contexto, os falsos mestres estavam mentindo. 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mais uma vez, você está mentindo se você diz que conhece a Deus, mas não obedece a Deus. Então você precisa reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, você precisa amar o seu próximo para explicar que você ama a Deus, e você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Aqui dá a entender que João, confrontando aqueles falsos mestres que diziam, olha, nós não temos pecado, uma vez salvo para sempre, claro, mas uma vez que nós estamos convertidos, nós agora podemos viver como quisermos, porque não temos mais pecados, Deus já viveu por nós, Deus já nos deu a salvação, acabou. Mas é importante perceber como Deus, através da sua palavra, mostra que a gente precisa cada vez mais ir crescendo e evoluindo. Veja, João aqui escreve amados, meus filhinhos. Um linguajar muito carinhoso para quem era um filho do trovão. Deus foi trabalhando no coração dele. É interessante porque o pastor sempre comenta sobre aquela regra do já, mas ainda não. Olha o que diz em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós já somos filhos de Deus, irmãos. Só que ainda temos um corpo corruptível, estamos ainda sujeitos ao pecado. Por isso nós devemos absorver sempre o Evangelho de Cristo. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Lembra muito do texto de 1 Coríntios 13, quando Paulo fala sobre aquilo que será revelado, será perfeito. Já, mas ainda não. Nós devemos obedecer a Deus, apesar de que isso não significa que estaremos sem pecados. Nós pecaremos ao longo da nossa jornada, e João ele vai dizer, olha, se alguém pecou, por favor, capítulo 2, versículo 1, ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a gente tem um reconhecimento, uma verdade bíblica que podemos nos agarrar. Se nós um dia pecarmos, nós temos alguém que julga por nós, que nos intercede diante do Pai. Então, irmãos, vamos obedecer a Deus. São então esses 3 pontos: a encarnação de Jesus Cristo, o amor ao próximo e a obediência de Deus. 3 pontos que João vai trabalhar na sua epístola.
Espero ter oportunidades para que possamos cada vez mais aprofundarmos em cada um desses elementos. E como aplicação, como forma, o que a gente pode aprender então de todo esse panorama de 1 João? Primeiro, avalie cuidadosamente qualquer ensino. Aquelas pessoas estavam sofrendo por conta de falsos profetas que estavam tentando atacar aquela igreja, estavam tentando instruir para o falso evangelho aqueles irmãos, aqueles servos. Talvez para você possa parecer absurdo, hoje, depois de 2000 anos de tradição, a gente não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne. Mas para aquele momento, para aquele contexto cultural, aquela situação era muito comum, era muito fácil de falar, olha, realmente, Jesus Cristo, ele não precisava estar ali em corpo. Não, ele precisava, era parte do seu sacrifício. Hoje, nos nossos tempos, alguns de nós tendem a acreditar que Jesus Cristo seria talvez um revolucionário, alguém que tira dos ricos e quer dar aos pobres, porque são as ideologias da nossa época. E nós devemos avaliar cuidadosamente qualquer ensino. Veja o que Atos 17:11 diz sobre os bereanos. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Que nós possamos então ter um espírito de bereano e examinando todos os dias as Escrituras para julgar este mundo, para julgar as intenções desse mundo lá fora. Há pastores que são coach, há pastores que são psicólogos que defendem uma prosperidade onde a Bíblia não defende essa prosperidade. Avalie cuidadosamente qualquer ensino. Segundo ponto, viva uma vida de piedade amando os outros. É muito importante termos isso em mente. Se você não tem amado o seu próximo, se você não tem demonstrado amor ao seu próximo, talvez você não esteja tão firme na fé. À medida que a gente ama o próximo, à medida que a gente ama a Deus, é algo muito próximo. A gente não pode amar a Deus e abandonar o próximo. É algo que não é coerente. 1 Pedro 4,8, não precisam abrir, mas diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ame o próximo. Jesus Cristo vai dizer que, além de amar o seu irmão ou o seu amigo, você deve amar ainda o seu inimigo. Será que nós temos amado o povo lá fora? As pessoas que vão contra o Evangelho de Cristo? Recentemente, há uma polêmica sobre um especial de Natal que o Porta dos Fundos lançou na Netflix. Será que nós oramos a Deus pela vida daquelas pessoas, tentando amá-los? Veja, eu não quero dizer que eles não pecaram nem nada disso. Eles pecaram e eu acho que eles vão pagar um preço terrível por isso. Mas nós, como cristãos, devemos orar, interceder pela vida dele, orar para que Deus o converta. Abra os olhos à cegueira espiritual dele. Isso também é amar o outro, é amar o próximo. Em terceiro ponto, reconheça o seu pecado diariamente. Você não vai viver uma vida sem pecados. Infelizmente você vai pecar com seu irmão, com sua esposa, com seu marido, com seu filho. Você vai pecar com o seu colega de trabalho. Mas reconheça que Jesus Cristo, ele intercedeu pelos seus pecados, ele morreu naquela cruz e de fato, aquele sacrifício não foi em vão. Absorva isso. Confesse a Deus. Reconheça os seus pecados diariamente. Tome posse, tenha propriedade do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é para ser absorvido uma só vez quando a gente aceita Jesus Cristo. Todos os dias eu sou um pecador e eu mereço. Devemos ser igual aquele rapaz que dizia: tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Tiago 1, 22 a 25 diz: sejamos praticantes da palavra e não ouvintes, enganando vocês mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. João é uma carta atualíssima que nós podemos aprender e cada vez mais confiar em Deus, confiar em Cristo Jesus como o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta carta ser preservada, ter sido mantida até os dias de hoje, Pai. Nós te agradecemos porque a tua santa vontade nos faz estudá-la, nos faz aprender um pouco mais sobre o que o Senhor é, a sua essência. Deus é amor, Pai. Também nos ajuda a perceber que Cristo veio em carne, Cristo viveu como homem, era um homem. E Pai, muito obrigado por isso. Obrigado porque podemos aprender cada vez mais, cada dia mais, a tua verdade, a tua fidelidade sobre nós, o teu perdão que o Senhor nos dá todos os dias através da tua graça, Pai. Nos ajude então a reconhecer que Jesus Cristo de fato veio como carne. Nos ajude cada vez mais a absorver que os nossos irmãos, o próximo, merece ser amado, e cada vez que eu amo, eu estou amando a Deus também, Pai. E por fim, nos ajude a reconhecer, a ter uma vida de obediência, de retorno ao teu caminho. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Pai. São bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.